Eu fiz a minha dieta do pós-operatório da bariátrica, é um pouquinho diferente Eu do vi que pelo seu Instagram são já. as outras. Eu fiz junto com a nutricionista, mas eu não consigo dar esse suporte, né? Porque eu tenho que dar outros tipos de suporte. Então, eu sempre tenho a equipe junto para que a gente caminhe junto, né? Nada melhor do que uma nutricionista para saber, para te levar e ir evoluindo de acordo com o que você está precisando, né? Perfeito. E da cirurgia, que você falou, ela é feita por vídeo hoje. Todas elas é cirurgia aberta, as técnicas hoje, porque uma das preocupações que você falou realmente é essa, a cirurgia é muito arriscada. Era a visão de quem está de fora. Hoje, como é que é essa cirurgia? Quanto tempo demora uma cirurgia? Sabe o que que é engraçado? Eu acho que se criou na cirurgia bariátrica várias lendas urbanas. Eu acho muito legal eu conseguir falar isso aqui, porque às vezes eu falo isso para os pacientes e eles não entendem. Mas assim, a cirurgia bariátrica começou há mais ou menos de 30 anos. E não se tinha uma técnica X, mas tinha um cara que fazia uma técnica Y, que fazia isso, que emagrecia. Então, isso gerou na população. Nossa, aquela pessoa fez cirurgia bariátrica, ficou doente, ficou alcoólatra. Ai, ganhou peso tudo de novo. Mas querendo ou não, para a cirurgia, 25 anos é um baby, né? A gente sabe disso. Somos cirurgiões. As técnicas, elas precisam de muito tempo. E hoje, claro, as técnicas, hoje em dia, tem mais ou menos 6 a 7 técnicas diferentes. O Brasil, há um mês atrás, aprovou todas as técnicas. Muito bom, Que que bom. tava engatinhando para isso, engatinhando, e aprovou. Então, hoje em dia, eu acho que fora o SUS, porque a cirurgia bariátrica, querendo ou não, para ela ser segura, hoje o risco da cirurgia bariátrica ela é mais ou menos 0,7%. Então, ela se assemelha a uma cirurgia de vesícula, por exemplo. Você fala 0,7 complicações graves. É. Não, mortalidade. Mortalidade é menos ainda, 0,3. Bem Então, baixinho. é bem baixinho. Só que você. Mas por que isso? Porque os materiais melhoraram muito a qualidade. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer uma cirurgia por vídeo e você aumenta a imagem 20 vezes, coisa que aberta às vezes a gente não conseguia. Era meio que vou aqui, pego aqui, vou ali, mas não tô vendo, né? Direito. Então, querendo ou não, melhorou muito e ficou muito mais segura a cirurgia. É, Hoje, eu acho que, putz, 99% das cirurgias bariátricas são por videolaparoscopia ou robótica. Ainda não está bem estabelecido o robô em relação a vídeo, só nos pacientes super, super, super obesos. Mas isso também ainda Tá tem se aprendendo. discussões. E alguns locais do SUS ainda se faz cirurgia aberta. Ainda se faz. Eu, como cirurgião, eu posso até pontuar uma das coisas que eu observo. O paciente que se opera também para essa morbimortalidade é um paciente obeso, é um paciente, às vezes, com muitas doenças associadas. Você não está tratando um paciente que chega lá, eu quero operar o meu nariz, ficar bonitinho. Isso é o principal. A maioria dos doentes, eles são obesos desnutridos. Alimentação ruim. Ruim. Muito ruim. Por quê? Porque hoje a alimentação, uma outra coisa também que eu acho bem legal, assim, comer é uma coisa muito prazerosa. E tem que ser assim, porque senão a humanidade não teria evoluído, a gente tinha que ir atrás da comida. Só que as comidas multiprocessadas, elas foram feitas exatamente para aumentar a liberação de dopamina, para te deixar saciado mais rápido e para ter um valor calórico vazio. E elas são mais baratas. Então é caro se alimentar bem. Então, às vezes, sim, a gente fala, obesidade é uma doença, obesidade é um erro genético, mas se a gente for olhar nos anos 80, nos anos 70, a maioria da população era magra, né? Então, eu acho que é uma coisa a se pensar também, né? Eu acho que como é que tá essa alimentação da população? Eu acho que isso é um fator determinante, né? Então, o paciente
obeso, ele é um paciente gravíssimo. Gravíssimo. Dificilmente é só a obesidade que está associada. Gravíssimo. Gravíssimo. Olha, assim, eu trabalho no SUS e eu sempre falo para meus residentes, quando o paciente obeso tem alguma infecção, eu falo para eles, corre agora. Leva para o centro cirúrgico agora. Porque é que nem um passarinho. Ele é mais frágil que um idoso. É muito frágil. O obeso é muito frágil. Porque ele é hipertenso, porque ele é diabético, porque ele tem uma albumina muito ruim, porque ele não tem músculo, porque ele tem uma apneia do sono horrível. Então, assim, são São vários vários fatores de riscos graves, fatores, e eles são imunocomprometidos. Eles são inflamados, né? Você vê aqueles pacientes que, quando eu opero, que não fazem, porque eu gosto de preparar bem o paciente antes da cirurgia, para ter uma cirurgia tranquila e o pós também. Você vê aquele paciente que não se preparou? É aquele paciente que você encosta, a pinça sangra, que é aquele paciente difícil, parede muito, muito rígida, aquela gordura visceral muito grande. Então, tudo isso, né? Não, é legal você apontar isso, porque duas coisas, essa desnutrição no obeso, né, que é curioso, porque essa alimentação ruim, inclusive, e outra coisa que você comentou, que eu conversei com a nutricionista, é essa inversão, né? Antes a gente falava de desnutrição, hoje a gente fala mais de obesidade. Hoje tem mais obeso do que desnutrido no Brasil, não estou falando nem num país de primeiro mundo. Porque a gente venceu a fome com comida multiprocessada, né? Exato. Você vê né, algumas regiões que você vai de pessoas com menor condição financeira, onde tem mais obesos, inclusive. Exatamente, exatamente. Eu acho, então, que a fome foi vencida há muito pouco tempo. Então, eu acho que o nosso organismo, ele já tende a guardar um pouco mais. E as comidas multiprocessadas, elas vêm exatamente para isso, para te dar aquele prazer momentâneo, você guardar tudo, não ter um valor nutritivo ruim, né? E aumentar a obesidade. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos é uma epidemia, né? Perfeito. E agora da cirurgia, voltando ao tema cirurgia, quanto tempo que demora habitualmente uma cirurgia de vídeo? Uma cirurgia que transcorra Uma hora. 1 hora? 1 hora. Eu não fiz bariátrica, tudo bem que eu não me apaixonei com a doutora, mas para mim eram umas 4, 5 horas por baixo. Não. Aí que tá. Um paciente obeso, ele não pode ficar 4, 5 horas na mesma posição. O risco de trombose é altíssimo. O risco de fazer rabdomiólise, de lesão muscular, de ficar na mesma posição, para eles o tempo é vida. Então, o tempo de anestesia, porque circula nos tecidos, então tudo isso é cronometrado. A gente tenta deixar o paciente mais sem inflamação possível, opera ele rápido, tira ele rápido da cama, já põe ele para andar e já dá comida. Fantástico, não, porque realmente você me trouxe novidades. Eu juro para você, eu nunca mais perguntei sobre isso. É curto tempo, é rapidinho a cirurgia. Rapidinho, então. O sleeve geralmente dura em torno de uns 40, 45 minutos. E o bypass, 1 hora, 1 hora e 5. Mas é na mão da doutora também, né, gente? Não é qualquer um, vai. Vamos ver desse jeito. Depois eu vou perguntar para mais gente. E o benefício da perda de peso hoje para o seu paciente? O que você fala? Isso é muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho, assim, animal quando um cirurgião consegue curar uma doença clínica. Isso para mim é assim, eu falo para meus pacientes. Então, assim, eu acho que assim, o grande ganho que a gente tem, claro, o grande ganho da cirurgia bariátrica para qualquer tipo de paciente que faz é a mobilidade, é a agilidade. O paciente sai daqui, ele levanta, ele consegue amarrar um tênis, ele consegue cruzar uma perna, ele consegue sentar no chão para brincar com o filho, ele consegue levantar rápido se o outro caiu. Fantástico. Então, a mobilidade é muito legal, mas quando o paciente tem doenças assim, por exemplo, diabetes, pacientes insulino dependentes, eles param de usar insulina.
É muito legal. Isso é muito legal. O paciente chegou para mim e falou assim: eu falei, eu tenho uma apneia do sono grave e tal. Eu falei, você usa CPAP? Ah, eu uso. E a sua esposa fala que você ronca mesmo com CPAP? Ah, doutora, eu já não durmo com a minha esposa faz uns 3 anos mais ou menos, porque ela não aguenta. E aí, 30 dias depois da cirurgia, ele parou de usar o CPAP. Porque não é só o emagrecimento. Então você fala, então tá bom, eu vou emagrecer esse paciente e esse paciente vai melhorar da apneia do sono? Não. A gente sabe que existem hormônios que a própria cirurgia bariátrica libera que aumenta a sensibilidade no bulbo cerebral. Então, esse paciente ele fica menos. Ele consegue chegar no sono REM mais facilmente e fica menos sensível ao despertar, aos micros despertares. Então, ele consegue, lógico, perda de peso, mas a sensibilização desses hormônios em nível de sistema nervoso central muda completamente. Mas essa perda de peso, você falou 30 dias. Ele não perdeu tanto peso. Quanto que poderia Não, perda de peso aí de um paciente não, de exatamente. 180 quilos? Perderia cento e quanto? oitenta quilos, mais ou menos uns 10% do peso corporal, É uns pouco, ele está 17, falando menos de 18. 20 quilos. É É, pouco para ele ter um resultado tão imediato. mas exatamente isso. Porque a sensibilidade do sistema nervoso central à cirurgia hormonal, a esses hormônios, eles que melhoram a apneia do sono.